que ele precisa fazer? Né? O despertador ele não vai despertar sozinho se nós não darmos esse comando a ele. Então a programação ela faz parte da nossa vida e todos nós temos um pouco da programação envolvida dentro do nosso pensamento, do nosso dia a dia. E por meio da programação entendemos o que existe por detrás de um jogo, de uma notícia, e ainda exercitamos o raciocínio lógico, a colaboração e a atenção. Muitas coisas a gente faz com a programação. Quando a gente está lá exercitando, jogando um jogo, a gente utiliza então toda essa atenção, esse exercício do nosso raciocínio lógico para resolver essa situação, problema. E é um pouco disso também que a programação, como programar um objeto, como robótica, né, fazer um carrinho funcionar, um robô se mexer, ou ainda fazer uma horta utilizando a tecnologia para fazer a irrigação, tudo isso a gente utiliza a programação. Mas vocês precisam começar a entender que a programação, então ela vai um pouco além disso, né? Que a gente utiliza muito mais a questão da atenção, do raciocínio lógico para se construir essas coisas. E existem 2 tipos de programação. Vocês sabem quais são? Então vamos lá, vamos descobrir. A primeira programação é aquela desplugada. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Que parte de atividades concretas. E a segunda programação é aquela plugada. É quando a gente utiliza recursos tecnológicos como o computador, o tablet ou o próprio celular para se fazer uma programação para fazer algo funcionar. Um exemplo disso são os softwares que a gente utiliza para realizar a programação de um código, que nós vamos também estar aprendendo um pouco mais para frente nas nossas aulas. Mas hoje a gente vai começar com a desplugada, que é aquela que são atividades concretas, que a gente vai utilizar as orientações espaciais para começar a entender esse mundo da programação. Vamos lá? Agora que entendemos um pouco mais então sobre a programação, nós vamos vivenciar ela de forma prática, né? E de que forma, então, vocês imaginam que a gente possa fazer uma programação desplugada? Ou seja, aquela que é realizada de forma concreta. Eu já vou aqui para o meu aplicativo, porque eu quero ouvir um pouquinho também de vocês. E vamos lá. Muitos alunos, então, estão colocando que nunca ouviram falar sobre o tema, que é a primeira vez. Tem alguns que estão interessados em realmente aprender, a se envolver com essa interação. Tem alguns perguntando sobre a nossa aula hoje. Então, nossa aula é a aula de tecnologia e inovação. Nós estamos aprendendo um pouquinho mais sobre esse universo da programação. Nós já vivenciamos um pouco sobre a cultura maker nas últimas aulas. Quero colocar a mão na massa. E hoje a gente, então, está trazendo esse conceito um pouco mais real, na prática da programação. E aí, então, nós temos alunos falando, sim, que já viu sobre esse tema. Isso é muito bacana. Então, eu começo a entender também até onde vocês sabem para poder, então, reproduzir as nossas aulas aqui. E legal que eu estou olhando que vocês estão tendo aqueles cuidados que eu pedi iniciais com o chat. É super importante, então, reforçar que precisamos manter a internet segura, nada de fazer brincadeiras, de promover bullying com os colegas. Esse é um espaço de estudo, é realmente um espaço de interação para que a gente possa se comunicar e eu poder também contribuir e auxiliar vocês na nossa aula de hoje. Então, seguindo aqui para a nossa aula de hoje, eu só queria retomar também um ponto. A qualquer momento, se vocês não compreenderem algo que eu estou falando, me chamem, me escrevam, tirem as suas dúvidas, que ao longo aqui da atividade que nós vamos realizar, eu posso voltar nesse ponto que vocês estão com dúvidas. Tudo bem? O primeiro passo para programar é compreender que somos nós que vamos dar os comandos. Ou seja, quando eu citei lá para vocês a história do relógio, do despertador, observem que somos nós que fazemos esse comando, né? Ele faz a programação de acordo com o que nós colocarmos. De forma automática, ele não consegue falar ele não consegue despertar para o meio-dia, 1 hora, né?
9 horas, 8 horas, enfim. Somos nós que damos esse comando. Assim também, quando nós utilizamos um aplicativo, nós utilizamos o nosso computador, o tablet, o telefone, estamos o tempo todo programando, explicando para ele o que nós queremos fazer. Isso acontece quando a gente quer fazer uma ligação, por exemplo. Existe um código. Qual é esse código? Esse código é o número do telefone, que ao discarmos, a gente sabe que é com aquela pessoa específica que nós queremos fazer. Então, todo momento, a programação, ela faz muito parte da nossa vida e ela está ali, então, no nosso dia a dia em coisas mais simples. E são coisas que a gente não para perceber o quanto a programação ela é importante. E não só o telefone, né? Quer ver um outro exemplo de programação desplugada que ocorre? É em relação às cartas. Né? Quem ainda trabalha com correspondência sabe que quando a gente coloca o número do CEP, e ali é o CEP que determina qual é a região que vai aquela carta. Isso é também um código. E o código já existe, então, aí há milhares de anos e faz parte da nossa vida. E agora, então, ela tem esse nome de programação, porque é onde, de fato, a gente vai programar algo concreto, algo real. E vocês devem estar pensando, né? De que forma, então, hoje, nós vamos ter essa aula de programação desplugada? E fica o convite, então, para vocês me falarem aí mais um pouquinho. Vou voltar aqui, então, para entender, para saber quais são as dúvidas de vocês. Então, o que vocês acham? Como a gente deve estar pensando, como é essa forma que nós vamos aprender essa programação desplugada? Vamos lá? Tem gente falando aqui que acha que a gente vai fazer uma brincadeira. Será que é isso? Será que nós vamos fazer uma brincadeira? Eu acho que tem gente que está quase lá. Para exercitar, então, a programação, hoje nós vamos utilizar o nosso corpo para realizar essa programação. Então, nós vamos fazer aqui algumas brincadeiras, mas nós vamos exercitar algumas coisas que nós já conversamos aqui hoje. Raciocínio lógico, atenção. Então, hoje vocês vão ter que prestar muita atenção na nossa aula para realizar ela comigo. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que nós vamos conversar é sobre as orientações espaciais. E eu não estou falando do espaço, não. Estou falando de realmente a gente se orientar. Sempre quando a gente faz uma caminhada, a gente tem essas orientações para onde nós vamos, né? Essa localização. Então, se nós vamos seguir à direita, se nós vamos andar à esquerda, se nós vamos dar um passo para trás, se nós vamos dar um passo para frente. Isso é o que a gente chama, então, de orientação espacial. É a capacidade que nós temos de nos situarmos e de nos orientarmos, em relação aos objetos, às pessoas e ao nosso próprio corpo em um determinado espaço. Por favor, põe para mim na tela aí a orientação para eles, só para eles visualizarem essa explicação. Então, é super importante a gente ter essa orientação espacial, que é a nossa capacidade em relação a um objeto, né? Isso também ocorre, igual, por exemplo, eu estou parada aqui e ao meu lado esquerdo eu tenho a mesa de apoio, né? E ao meu lado direito eu não tenho nada, só tenho realmente o palco. E hoje, então, eu já quero que vocês vão pensando aí na casa de vocês, porque nós vamos fazer uma brincadeira aqui bem legal, é a brincadeira do robô, mas a gente vai precisar de um certo espaço. Então, se vocês estiverem num lugar que tem alguma cadeira na frente de vocês, coloquem já ela de lado, porque a gente vai precisar de um espaço para nos movimentarmos. Vamos seguir por aqui, então? É por meio das orientações espaciais que a gente consegue localizar o que está à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente ou atrás, acima ou abaixo, ou ainda um objeto em relação ao outro. É ter noção de longe, de perto, de alto, de baixo, de longo, de curto. São informações preciosas, né? É como assim, hoje eu estou aqui no bairro das Perdizes, uma região muito próxima ao estádio
que é o Palestra Itália, que é o estádio do Palmeiras. E tem o metrô próximo. Isso só é possível saber graças a orientações espaciais. Lembrando você, se tiver alguma dúvida, ou você que ingressou agora na nossa aula, pode tirar a qualquer momento as dúvidas pelo chat. Estou à disposição para a gente conversar um pouco e sanando essas dificuldades, essas dúvidas, porque hoje a gente está falando de coisas um pouco complexas aqui, sobre os primeiros passos aí na programação. Mas vocês vão ver com os exemplos práticos tudo vai ficar bem fácil, a gente vai conseguir fazer e começar a compreender esse mundo da programação de uma forma bem bacana. Então, a todo momento, utilize o chat para tirar as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida sobre orientação espacial, eu estou aqui à disposição para sanar ela com vocês. Então, voltando ao nosso assunto, isso é super importante para a gente identificar, por exemplo, que eu estou a 70, 80 quilômetros da nossa praia, né? Da Praia Grande, que é a nossa primeira praia do nosso litoral, aqui sul da cidade de São Paulo. Então, são noções assim que faz com que a gente entenda se o metrô está próximo, se o ponto do ônibus está muito próximo de nós, ou se um objeto está muito acima, que eu não vou conseguir alcançar com a ajuda de algum suporte, como a escada, ou se está muito abaixo. Né? São informações importantes que a gente leva para a nossa vida. Então, vamos aí já exercitando, né, um pouquinho, já dando uma dica para vocês, que hoje nós vamos usar muito aqui, ó, direita, esquerda, frente, atrás. E ainda tem os ângulos, né? E então, falando um pouquinho aí sobre os ângulos, a gente vai utilizar, então, ângulos, mas ângulos curtos hoje. Ninguém precisa ficar preocupado se perdeu a aula de matemática, nós vamos retomar aqui. Hoje nós vamos fazer ângulos de 90 graus, né? Aquelas viradinhas curtas. Então, hoje nós vamos brincar aqui, exercitar um pouco esse nosso lado das nossas orientações espaciais. Vamos lá, tem alguém comentando, algumas pessoas estão comentando que estão gostando da aula e que estão conseguindo acompanhar as orientações. Isso é muito bacana, porque assim eu posso trazer esses pontos para vocês. Não precisam utilizar o caderno, tá bom? Tem alguns alunos me trazendo essa questão. Professora, preciso pegar o caderno? Não precisa utilizar caderno. Hoje eu quero que vocês prestem atenção para as atividades que nós vamos fazer aqui. Hoje vai ser muito mais prático, porque essa parte teórica, em algum momento, vocês já viram em sala de aula, né? Principalmente as orientações espaciais, é algo que vocês já vêm vendo com os professores há alguns anos. Hoje nós só vamos exercitar isso, tudo bem? Então vamos seguir aqui, então, para a nossa aula. Agora, então, nós vamos para a prática, né? Nós vamos exercitar, então, um pouco dessas orientações espaciais que nós aprendemos aqui hoje. Tudo bem? E não podia deixar de trazer, hoje não tem mão na massa, não tem uma atividade concreta, mas nós vamos utilizar o nosso corpo como forma concreta de aprender programação. Então, para isso, nós vamos fazer uma brincadeira aqui, que eu chamo brincadeira do robô. Lembra aquele espacinho que eu pedi para vocês abrirem, né? Tem que ficar como eu, assim, num espaço um pouco mais livre para vocês exercitarem. Então, hoje nós vamos colocar ele à prática, né? Então, se vocês tiverem algum objeto, alguma cadeira assim na frente de vocês, como eu coloquei aqui na minha, coloquem ela de canto para que a gente possa, então, exercitar. Tudo bem? Coloquem a cadeira lá no canto, deixa ela lá, deixe um espaço livre para que a gente possa brincar de robô. E como é essa brincadeira? Eu vou fazer, então, para vocês as orientações e vocês vão ter que cumprir ouvindo somente a minha voz. Então, já vão afastando aí o que vocês tiverem para que a gente possa, então, cumprir essa brincadeira do robô. Afastem todos os móveis, deixem no espaço legal para que a gente possa caminhar. Ah, professora, o espaço onde eu estou não dá para fazer. Tudo bem, prestem atenção então, para que depois vocês possam reproduzir isso com os parentes que estiverem aí próximo da casa de vocês. Tudo bem? Então, seguindo aqui, a brincadeira é: eu
sou a programadora e vou dar o comando a vocês, que são os robôs. E para isso, então, vocês vão seguir o que eu falar daqui. Tudo bem? Vocês vão ouvir, prestar atenção somente na minha voz. Eu vou falar bem devagar, não precisa ter pressa, mas depois de um tempo, a gente tem que ter conseguido fazer uma forma geométrica. E aí eu mostro para vocês que forma geométrica é isso. Eu já dei assim uma pequena adiantada no que nós vamos fazer. Então agora é só prestar atenção nas orientações. Vamos lá? Então, a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos até agora. Retomando, nós falamos um pouquinho sobre o universo da programação. Vimos como a programação é importante para coisas do nosso dia a dia, né? Inclusive, colocamos em prática que a programação não é algo distante de nós, não. É algo que nós realizamos todos os dias. Todos os dias nós estamos fazendo chamadas, nós estamos colocando despertador, nós estamos pagando alguma conta pelo aplicativo do banco. Então, diariamente, nós estamos utilizando a programação. Então, agora que a gente aprendeu tudo isso, nós vamos exercitar através dessas lógicas de programação. Nós vamos, então, fazer uma atividade prática, trazendo as orientações espaciais que nós conversamos até esse momento. Então, todo mundo levantando, fique de pé. A primeira coisa que vocês vão achar um ponto para vocês começarem, vocês têm que achar um ponto, parar nesse ponto, ficar em pé, como eu estou aqui. E eu não vou mais andar, não vou reproduzir, porque eu quero que vocês realmente coloquem o raciocínio lógico de vocês para fazer essa atividade comigo. Tudo bem? Então, começando, ande 5 passos curtos, retos, ou seja, em frente. Então, vamos lá. Ande 5 passos curtos em frente e pare. Conseguiram aí? Andaram 5 passos curtos e pararam? Vire o corpo à direita. Agora, então, vire o corpo à direita e pare. Muito bem. Conseguiram? Agora, vocês vão andar 3 passos longos. 3 passos longos. E vão parar. Muito bem. Pararam? Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vocês vão virar o corpo em 90 graus para a direita. Ande 5 passos curtos e pare. Vamos lá. 5 passos curtos e pare. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Vamos lá, virando então. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Ande 3 passos longos e pare. Se você virou o corpo em 90 graus para a direita, vocês vão andar mais 3 passos longos e vão parar. Me respondam aí pelo chat do aplicativo se vocês conseguiram completar esse percurso. Então, eu vou voltar agora. Vou voltar aqui. Quero ouvir de vocês. Conseguiram completar esse percurso e parar? Tem gente falando que sim. Muito bem. A maioria aqui está me escrevendo que sim, que conseguiram. Ótimo. Tem gente falando que não conseguiu, que se perdeu na orientação. Então, vamos lá. Vamos só recapitular agora. Aí eu vou pedir, então, para que coloque o PPT na tela, por favor. Olha lá. Então, vamos prestar atenção aqui. Inicialmente, então, era para ficar em pé. Eu só vou relembrar esse percurso com vocês, tudo bem? Andar 5 passos curtos para frente, parar, virar o corpo para a direita. Andar mais 3 passos longos, parar e virar o corpo em 90 graus para a direita. Andar mais 5 passos curtos, parar e virar o corpo para a direita. E assim, completar, então, andando 3 passos longos.
Vamos fazer aqui comigo, então, agora? Então, vamos fazer juntos aqui, para a gente poder compreender qual era a nossa posição. Então, primeira comanda era, fique em pé e parado. Vamos lá, ande 5 passos curtos para frente. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo para a direita. Virei. Ande 3 passos longos. 1, 2, 3. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. E parei. Sempre dando uma olhadinha aqui para vocês. Ande 5 passos curtos. 1, 2, 3, 4, 5. Parei. Vire o corpo em 90 graus para a direita. Virei. E ande 3 passos. 1, 2, 3. Cheguei. Qual é, então, a figura que era para a gente realizar com essa brincadeira do robô? Vamos colocar na tela para eles? O nosso percurso era formar um quadrado. E parabéns a todos aí de casa que conseguiram. Veja, essa brincadeira ela é uma brincadeira bem simples, mas é uma brincadeira que nos faz compreender como funciona a lógica de programação. Quando nós chegarmos lá no computador para realizar uma programação, somos nós que vamos dar esses comandos para o software, o aplicativo, para que ele possa realizar e fazer o nosso objeto funcionar. Quando a gente faz isso na prática, a gente começa a compreender como funcionam as coisas e como é bacana, então, e a gente começa a entender o que tem de trás de uma notícia, o que tem de trás do nosso jogo, que quando a gente movimenta as setas, ele se mexe. É graças a essa lógica de programação que está dentro, então, do jogo, das notícias, e também faz com que a gente faça um projeto funcionar dessa maneira. Gostaram dessa brincadeira? Ela é bem legal, né? E vocês podem reproduzir ela, inclusive, com os familiares de vocês. Mas vocês vão gostar também da próxima que eu trouxe, porque ela tá bem divertida. Tá pra gente rachar a cuca e trazer novas ideias. Parou? Circunstâncias extraordinárias. Realmente extraordinárias. Obrigada, Inês. Vejo todos vocês em fala então. Fala uma coisa que presta, tia. Abra mais espaço para as crianças. Pode me ajudar, por favor? Problemas técnicos. Muito bem, estão todos dentro. Vamos dar fora daqui. Vamos embora. Muito bem, segurem firme. Tia Fletcher! Tia Fletcher! Neil! Temos que ir. Diz pro Callahan que tem saqueadores para todo lado. Vai falar com o Callahan! As chaves do carro estão aí. Já, obrigado. Vem, dona Chefa, depressa! Eu tenho uma chegulapa, ninguém pode me machucar.
pra lá.